Olá, pessoas, tudo bem? Então, dando continuidade, esse é o nosso último tópico do sistema circulatório, que é justamente a anatomia do sistema linfático. Mas por que que o sistema linfático, então, faz parte do circulatório? É justamente por conta da interconexão que existe e da interdependência do sistema linfático para com o sistema circulatório, uma vez que a linfa que é coletada pelos capilares linfáticos, ela deve ser devolvida para o sangue. E lá no sangue que ela vai ser então filtrada pelo fígado, filtrada pelos rins e, eliminada o excesso, por meio da urina, tá? Então, é um sistema bem tranquilo, vocês vão ter mais informações, vão ter mais conhecimento quando forem trabalhar com a imunologia, né? Porque o sistema linfático é um dos responsáveis, por conta dos órgãos linfóides, pela imunidade do indivíduo, né? Então, a imunologia ela estuda com mais profundidade essas células, esses tecidos linfóides. Beleza? Qualquer comentário, qualquer dúvida que vocês tenham, me mande um e-mail, deixe aí que eu respondo para vocês. Vamos lá? Então, como eu disse para vocês, o sistema linfático ele é interdependente, ele é dependente então do sistema circulatório. Por que isso? Toda vez que eu tenho um batimento cardíaco, toda vez que eu tenho um ciclo cardíaco, que o sangue é enviado para os tecidos, ocorre então aqui as trocas gasosas, trocas de nutrientes, líquidos, né? E existe uma certa quantidade desse líquido, dessas substâncias que saem do sangue, que não retornam para o sangue. Elas ficam ali constituindo um líquido tecidual. Quando existe um acúmulo desse líquido, aí nós temos uma condição de edema. Para que isso não aconteça, o nosso organismo, sabiamente, criou um sistema paralelo que corre junto com o sistema circulatório. Então, o sistema linfático possui capilar, possui vaso, tudo como se fosse o sistema circulatório, e acompanham as veias, né? Então, esse sistema linfático, ele coleta esse excesso de líquido tecidual, né, que ficou deixado ali nos tecidos, né, nos espaços extracelulares. Bom, esse líquido tecidual, então, recebeu o nome de linfa, que é constituído, então, basicamente por água, o gás carbônico, restos de metabolismo celular, amônia, ureia, né, os catabólitos em si, e, caracteristicamente, esse líquido não coagula, né? Bom, para fazer isso, o sistema linfático ele conta com uma rede capilar. Então, se observar nessa imagem aqui, ó, os capilares sanguíneos e em verde os capilares linfáticos, né? Os capilares linfáticos, eles possuem algumas características a mais, né, do que os capilares sanguíneos. Vamos ver isso. Então, quando nós observamos, né, essa imagem, eu tenho lá capilar linfático, são capilares em fundo cego, ou seja, eles têm uma abertura aqui, né? Não é uma continuidade como se fosse os capilares sanguíneos, que não tem essa perda de continuidade, é um circuito fechado. Já no linfático, não. Ele começa um circuito aberto aqui com os capilares linfáticos. Esses capilares possuem endotélio da mesma forma como os capilares sanguíneos, possuem válvulas da mesma forma, tem válvulas, e um detalhe, são mais permeáveis e os espaços entre as células endoteliais são maiores. Sendo mais permeáveis e sendo maiores,
isso confere uma característica importante a esses capilares. Então, eles são capazes de absorver primeiro, né? Coletar proteínas de grande peso molecular. Eles podem coletar bactérias, podem coletar fungos, vírus e células tumorais, células cancerígenas. Então, como é um vaso, como é um capilar muito maior e muito mais permeável, ele consegue transportar estruturas também maiores, né? Então, vírus, bactérias, fungos, proteínas de alto peso molecular e células cancerígenas. Então, esses capilares linfáticos, né, o sistema linfático como um todo, ele é uma das fontes de disseminação de células cancerígenas. Tá certo? Bom, assim como os vasos sanguíneos, eu tinha lá capilar, depois vênulas, lembram disso, né? No sistema linfático, eu tenho capilares. Esses capilares vão se agrupando para formar vasos linfáticos de pequeno calibre. Depois, vasos coletores, que são como se fossem veias, né? E esses vasos coletores, esses vasos linfáticos coletores, são semelhantes às veias em quase tudo, né? Detalhe, parede é mais fina e mais delgada que as veias. Tem também as válvulas, como eu disse para vocês. Acompanham as veias. Olha aqui, eu estou vendo aqui as veias, né? Então, acompanham as veias. Ah, professor, do outro lado só tem artéria, não acompanho. Se vocês lembrarem da aula passada, eu disse que geralmente eu tenho uma artéria e junto com essa artéria eu tenho uma veia, né? Então, se eu tenho os vasos linfáticos acompanhando as veias, eles também acompanham as artérias. É que nesse lado aqui não foi desenhado as veias e não foi desenhado também o sistema linfático, mas existe ali, né? Um outro detalhe, existe um sistema superficial e profundo, então eu tenho os vasos linfáticos superficiais e eu tenho vasos linfáticos profundos, assim como as nossas artérias, assim como as nossas veias. São nomeados por regiões e formam grandes redes, né? Mas isso não é o mais importante para ele. O mais importante para esses vasos linfáticos é que eles drenam para estruturas arredondadas chamadas de linfonodos. Então, olha aqui. Eu tenho um vaso linfático, eu tenho um linfonodo aqui, tenho outro linfonodo aqui, tenho outro aqui. Então, esses linfonodos, eles têm a importante função de filtrar a linfa. Poxa, se essa linfa ela pode ter uma bactéria, ela pode ter um vírus, ela pode ter célula cancerígena, essa linfa precisa ser filtrada antes de ser devolvida para o sangue. E quem é que faz isso? Quem faz isso para nós são os nossos linfonodos, né? Esses linfonodos são órgãos linfóides que recebem a linfa, fazem uma triagem, filtram a linfa. Caso exista um patógeno ou uma célula tumoral, por exemplo, esse linfonodo vai responder produzindo células de defesa para destruir esses possíveis patógenos ou células tumorais. Beleza? Bom, assim como o nosso sistema circulatório, tudo terminava na veia cava inferior e veia cava superior, né? No sistema linfático acontece mais ou menos igual. Acontece que terminam todos os vasos linfáticos, eles vão se confluindo, vão se agrupando e formam dois ductos linfáticos bem grandes. Um é chamado de ducto torácico, que é o maior e mais importante. O outro é o ducto linfático direito. Vamos falar do linfático direito primeiro, que ele é mais tranquilo. Ducto linfático direito, ele recebe então a linfa do membro superior direito, da metade direita do abdômen e do tórax, da metade direita da cabeça e do pescoço. Só essa região aqui. E ele termina
na junção entre a veia jugular interna, que está aqui, e a veia subclávia, que está aqui, direita, né? Então, olha aqui, ó, ducto linfático direito, terminando bem nessa junção. Então, toda a linfa da metade direita da cabeça, metade direita do pescoço, membro superior direito, metade direita do tórax e parte do abdômen, vem para esse ducto linfático direito. Todo o restante, tudo que sobrou, todo o restante do corpo, né, é responsabilidade, então, do ducto torácico. E esse ducto torácico também, olha aqui, o ducto torácico termina nessa junção entre a veia jugular interna e a veia subclávia, olha aqui. E aqui, como eu disse para vocês, essas duas veias formam a veia braquiocefálica direita, veia braquiocefálica esquerda, e aqui a veia cava superior. Beleza? Vamos em frente. Bom, esse sistema linfático, então, é constituído por órgãos linfóides. Órgãos linfóides são órgãos que possuem a função de produzir células de defesa, né? Os nossos linfócitos, os macrófagos, os neutrófilos, os monócitos, né? Os mastócitos. Então, todos esses órgãos então, produzem células de defesa. São distribuídos por todo o corpo. Função: produção de células de defesa, remoção de agentes patogênicos ou de células tumorais ou de impurezas. Basicamente, nós temos os linfonodos, que são os mais abundantes, os que estão maior em quantidade. Então, se vocês estão vendo esses verdes aqui, ó, todos eles são linfonodos espalhados por todo o corpo. O baço, o timo, a medula óssea vermelha e as tonsilas, que não está representada nessa imagem. Beleza? Então, linfonodos, o timo, o baço e aqui a medula óssea vermelha. O primeiro deles, então, é o linfonodo. Então, essa estrutura arredondada, poxa, ela é grande. Não, ela não é grande. A grande maioria dos linfonodos tem o tamanho de uma ervilha, né? Poxa, é pequenininho, né? Então, a grande maioria dos linfonodos são pequenos. Alguns outros são maiores, com 1 centímetro, 2 centímetros. Aqui no pescoço tem alguns bem grandes, né? Embaixo desse músculo esternocleidomastoide, né? Mas são massas arredondadas de tecido linfóide que possuem um centro germinativo. Isso que vocês estão vendo em roxo é o centro germinativo do linfonodo. Então, ele fica em estado de dormência aqui. Então, o linfonodo recebe a linfa pelos vasos aferentes. Então, a linfa está chegando aqui ao linfonodo. Essa linfa percorre toda a extensão do linfonodo de forma bem lenta, porque ela precisa passar por essa triagem. E essa linfa vai ser conduzida pelos vasos linfáticos, né, eferentes. Então, aqui são os vasos aferentes, aqui é o vaso eferente, que leva a linfa para outros linfonodos, né, outras redes vasculares do sistema linfático. Então, caso esse linfonodo ele encontre algum micro-organismo patogênico ou alguma célula tumoral, ele vai, então, produzir células de defesa. Mas, primeiro, o que ele faz? Ele aumenta de tamanho. Esses centros germinativos começam a ficar ativos, o linfonodo ele incha, ele aumenta de tamanho, começa a produzir células de defesa para responder a essa infecção. Tá? Então, quando eu tenho dor de garganta, por exemplo, os linfonodos aqui do pescoço, eles ficam maiores. Então, eu sinto uma dor aqui, eu consigo sentir uma estrutura parecendo um caroço aqui no pescoço, né? Uma bolinha aqui. Isso é um linfonodo que aumentou de tamanho porque ele encontrou um agente potencialmente patogênico. E ele está respondendo a essa agressão. Ok? Então, como eu disse para vocês, os linfonodos eles são espalhados por todo o corpo. Então, nós temos linfonodos cervicais, que
filtram a linfa da cabeça. Então, cabeça, face, dentes, boca, né? Então, aqui os linfonodos cervicais, qualquer problema em qualquer região dessas, esses linfonodos vão aumentar de tamanho. Linfonodos axilares. Esses linfonodos axilares são importantes, por quê? Eles drenam a linfa da região mamária, olha aqui, das mamas. Particularmente importantes no caso de câncer de mama, né? Então, caso uma pessoa tenha um câncer de mama, homem ou mulher, esses linfonodos axilares, eles devem ser pesquisados. Pesquisados por quê? Porque essa célula tumoral, ela pode invadir esse linfonodo e pode começar a crescer no linfonodo. E aí começa a disseminar mais células cancerígenas. Então, se retira a mama, faz uma mastectomia, e não retira esses linfonodos axilares que foram comprometidos, esse câncer ele pode retornar em um outro local, pode sofrer então metástases, né? Então, toda vez que existe um câncer, os linfonodos próximos e da rede devem ser investigados e retirados para a segurança do paciente. Existem linfonodos traqueais, paratraqueais, existem linfonodos mesentéricos, existem linfonodos inguinais. Os mesentéricos é para verificação, né, e defesa dos órgãos da cavidade abdominal, e os inguinais, órgãos genitais externos e membros inferiores. Beleza? Então são alguns grupos de linfonodos que nós encontramos, né, e são mais importantes. Um outro órgão linfóide são as tonsilas. Nós já vimos uma tonsila lá no sistema respiratório, lembram? A tonsila faríngea, que filtrava o ar que nós estamos inalando, né? Então, são massas de tecido linfóide que não filtram a linfa. Elas filtram, então, o quê? O ar, os líquidos, o alimento, né? Estão expostas a esse ambiente. Então, toda vez que eu tenho um micro-organismo, né, que chega na boca, ou porque eu coloquei a mão na boca, encostei em uma superfície, coloquei a mão na boca, tem uma bactéria, né? Então, essas tonsilas respondem a essa situação, ok? Existem as tonsilas palatinas, olha aqui, tonsilas palatinas, popularmente chamadas de amígdalas. Nós não chamamos de amígdala. E por que não? Porque a amígdala é uma estrutura do nosso encéfalo que está relacionado com as experiências traumáticas e com o medo, por exemplo, né? Então, nós não chamamos de amígdala. Se vocês colocarem lá amígdala, eu vou pensar que vocês estão falando de uma estrutura cerebral. Então, eu chamo de quê? De tonsila palatina. Então, aqui é a tonsila palatina. Aqui é uma língua, para quem não reconheceu ainda. Aqui é a epiglote. E aqui é a tonsila lingual. Então, aqui na boca, lateralmente, eu tenho as tonsilas palatinas. E lá na raiz da língua, nós temos a tonsila lingual. Beleza? Então, elas estão expostas ao ambiente, então tudo que passar por elas, elas vão ser responsivas. Elas vão responder produzindo, então, células de defesa. Algumas pessoas têm infecções crônicas e repetitivas das tonsilas. Tem uma tonsilite de repetição, né? Não é amidalite, é tonsilite. Então, elas acabam ficando maiores. Maiores como? Então, nessa imagem, olha aqui, a tonsila palatina enorme aqui, ó, né? Mas é uma situação em que a pessoa ela não está em infecção, porque ela não está vermelha, não tem placas de pus, né, sobre as tonsilas. Então, ela não está com dor de garganta, não está com uma infecção. Normalmente ela é grande, né? Quando ela está infeccionada, ela fica maior ainda, né? E aí traz um odor desagradável na boca, no hálito, né? E aí tem que analisar juntamente com o médico, né, os riscos e os benefícios da manutenção ou da retirada dessas tonsilas, né? Mas, quando você tem lá um episódio de tonsilite mensal a cada
são frequentes, são repetitivos, né, tem que se pensar em fazer a retirada desses órgãos linfóides. Olha aqui, ó, né, fica dessa situação, então a pessoa sofre muito, né, com dor, algumas podem ter dificuldade de deglutição, né, perda de paladar, então tem que se analisar bem para saber se é melhor tirar ou se é melhor manter. Um outro órgão linfóide, e esse é o cara dos órgãos linfóides, é o timo. Então o timo fica localizado, né, lá na cavidade torácica, acima do coração. Olha aqui o coração com o seu pericárdio. Olha aqui o timo, um órgão bilobulado, tem 2 lobos. Atrás do osso externo, aqui em cima é a glândula tireoide, tá? Não vão confundir. Então aqui, ó, fica o timo, coração, a veia jugular interna, a veia subclave, aqui a veia braquiocefálica. E aqui a veia cava superior. Aqui nós temos o tronco braquiocefálico, aqui a carótida comum esquerda, aqui a subclave esquerda. E aqui o nosso timo. Muito bem. Bom, timo ele é importante porque ele é responsável pelo crescimento, pela atividade e maturação dos linfócitos. Linfócitos são as nossas células de defesa. Vocês vão aprender mais sobre elas, né, lá na disciplina de imunologia. Mas basicamente são as células de defesa. Células que reconhecem o agente agressor, o patógeno, e células que destroem esse patógeno. Então, tem vários grupos de células, de linfócitos. Linfócitos de reconhecimento, linfócitos de memória, né? Linfócitos de destruição. Bom, então o timo ele é responsável por essa maturação dos linfócitos. Ele faz para nós aquilo que nós chamamos de memória imunológica, ou seja, as doenças que nós entramos em contato até uma certa idade, o timo consegue armazenar essas informações desses antígenos, né, desses patógenos, dessas partículas desses patógenos, e consegue produzir células de defesa. Então, as nossas vacinas, elas têm a função de estimular o timo. Né? Eu vou, então, sensibilizar o timo para um determinado vírus, por exemplo, para que ele produza linfócitos de memória e eu tenha, então, imunidade a essa doença. Por isso que grande parte das doenças que nós tomamos vacina na infância, nós temos imunidade, porque o timo ele foi competente para isso. Né? Mas o timo é um cara que tem a sua atividade bem alta na infância e na adolescência. Então, na infância e na adolescência, ele trabalha muito. Trabalha. Né? Passou dessa fase, ele entende, acho que ele fica pensando, se ele pensasse, né? Acho que nessa idade a criança já entrou em contato com todas as doenças que ela poderia ter entrado, então eu não tenho mais utilidade. Então ele começa a regredir, né, a involuir. E aí ele começa a ser substituído por gordura e tecido conjuntivo. Aos 20 anos de idade, né, ainda nós temos cerca de 80% do timo funcionante. Mas aos 40 anos de idade, só 5% do timo é funcionante. Aos 50 anos, cerca de 2 a 3%, isso se mantém depois. Né? Bom, essa involução do timo não significa que ele perdeu a sua função, mas ele continua produzindo hormônios, a timosina e a timopoetina, que promovem a maturação desses linfócitos. Mas ele já perde a capacidade de memória imunológica, então ele não consegue mais formar, né, imunidade permanente a uma determinada doença, precisa ter doses de reforço. Né? Por isso que muitas das vacinas que se dão em adultos, elas precisam de reforço, né? Porque o timo precisa ser sensibilizado novamente, o sistema imune precisa ser sensibilizado, ser desafiado, o termo é correto, é desafiar. Então eu desafio o sistema imune com uma partícula de um vírus para que ele possa criar, então, uma imunidade temporária contra esse vírus.
Ok? Beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem nos comentários ou me mande um e-mail, né? É muito bacana, vocês vão ver mais sobre isso lá na imunologia. O outro órgão é o baço, né? O baço fica localizado imediatamente abaixo do nosso diafragma, do lado esquerdo aqui do nosso abdômen, fica conectado ao pâncreas. Então, esse aqui é o pâncreas, olha aqui, o baço está aqui. Aqui está o pâncreas, aqui eu tenho uma parte do rim, aqui eu tenho o rim direito, aqui eu tenho o intestino delgado. Então, o baço, ele também é um órgão linfóide, coloração púrpura, né? Um roxo bem vivo. Isso significa que ele tem uma grande quantidade de ferro, é uma fonte de armazenamento de ferro. Então, o baço, ele tem muito ferro, ele armazena muito ferro, né? E armazena muito ferro como? Olha, nas funções dele a gente vai entender isso. Então, uma das funções do baço é justamente a destruição de células velhas, de hemácias velhas. Então, as hemácias que morrem, as hemácias que estão velhas ou danificadas, elas não podem ser simplesmente descartadas. Então, o baço, através dos seus macrófagos, através das suas células de defesa, promovem a destruição dessas células sanguíneas velhas e armazenam, retiram dela o ferro e armazenam esse ferro para que sejam produzidas, né, mais hemácias. Né? Lembrando que o baço é um dos órgãos, juntamente com o fígado, que produzem hemácias na vida fetal. Beleza? Há alguma pergunta? Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários, as suas dúvidas. Esse foi o nosso sistema circulatório. Tenha uma boa aula, um excelente dia, uma excelente semana e até a próxima.